Olá, bem-vindos ao Conexão Unesc. O Bitcoin tem atraído cada vez mais investidores. A criptomoeda acumula uma alta de 80% em 2021. Porém, é preciso cuidado na hora de investir. Hoje você vai saber mais sobre esse tipo de investimento com um especialista no assunto. E esta semana celebramos o Dia Mundial da Vida Selvagem. Você já pensou como podemos melhorar a nossa relação com o planeta? Esse é um dia de conscientização sobre a importância de se preservar a fauna e a flora. Por isso, nós preparamos um vídeo especial para marcar esta data. E ainda, uma história de sonho e transformação por meio do conhecimento. A Unesc recebeu o seu primeiro aluno indígena. O pedagogo Fabiano Alves vai fazer mestrado em Ciências Ambientais. Você vai se emocionar com esta história. O Conexão Unesc está começando. O Bitcoin tem atraído cada vez mais investidores. E você, sabe como investir na criptomoeda? O economista e professor do curso de Ciências Econômicas da Unesc, Amaury de Souza Porto Júnior, explica o que é Bitcoin, como investir e quais são os riscos. Bitcoin ele é uma criptomoeda, ela surgiu por volta de 2008, na verdade como uma solução para o desenvolvimento de um problema tecnológico comum, para envios de arquivos na internet, como por exemplo, quando a gente manda um e-mail para uma pessoa com algum arquivo anexo, a pessoa que abre tem uma cópia daquele arquivo. Então o objetivo era encontrar uma solução na qual acontecesse o seguinte, na qual na medida que se enviasse um arquivo de uma máquina X para uma máquina Y, houvesse então uma destruição do arquivo original na máquina X para a criação do arquivo original na máquina Y. Isso é realizado então mediante uma transação que é verificado por pares, numa cadeia de blockchain. Então, nesse sentido, nós temos então na prática um objeto virtual criado. Existem tanto no Brasil quanto inclusive fora do Brasil, umas centenas de corretoras já especializadas e focadas em Bitcoin. Então o processo operacional é muito parecido com abrir uma conta em uma corretora, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. Ou seja, abrimos uma corretora, preenchemos dados cadastrais, relacionados aos básicos cadastrais, enfim, comprovante de residência, nome. E então, na medida que nós temos o cadastro aprovado, nós realizamos então um depósito, uma transferência bancária, um depósito para essa conta nessa corretora, e essa conta nessa corretora ela tem uma interface, um home broker, como é chamado, que permite então com que o cliente ele consiga então dar ordens de compra ou venda de criptomoedas. Então, componentes como qualquer ativo, qualquer ação negociada, qualquer moeda negociada, qualquer commodity, ela sofre então variações momentâneas, quer sejam influenciadas pela macroeconomia vigente, quer seja também naturalmente pelas próprias expectativas dos investidores. Então, volatilidade, redução ou aumento de volumes durante as operações, então são algo corriqueiro e comum. Os mineradores de Bitcoin, eles ficaram um bom tempo represando as criptomoedas produzidas. Por quê? Porque tinham a expectativa do aumento do seu preço. Ali então, logo no final do ano passado, início desse ano, nós temos então uma série de investidores institucionais muito fortes, abrindo posição e comprando. Em poucas palavras, todo mundo que está comprando Bitcoin está comprando e segurando Bitcoin. A oferta está diminuindo, a demanda está aumentando, então nós temos naturalmente uma pressão muito forte de aumento do nível dos preços. Então tem, lógico, naturalmente tem o caráter também especulativo, o pessoal que está comprando hoje esperando uma valorização extrema do ativo, então faz o seu gerenciamento de risco, deixa uma determinada quantidade de Bitcoin em sua carteira, mas existe já uma força que nós estamos observando de uma comunidade que está segurando Bitcoin como reserva de valor. Como, assim, utilizando o ativo ainda como transações, não é algo ainda muito popular, muito embora
toda moeda tem essa característica, né, de ser utilizada para fazer transações, mas ela ainda não é principal, não é aquilo que caracteriza principalmente o Bitcoin, né? Um grupo de pesquisadores identificou uma molécula que pode prevenir o Alzheimer. A substância interleucina 33, a IL-33, foi identificada como essencial para o processo de prevenção e até mesmo de interrupção do progresso da doença. O psiquiatra brasileiro, Dr. João Quevedo, que é professor da Unesc e também professor da Universidade do Texas, é um dos pesquisadores que assinam o artigo publicado na revista Molecular Psychiatry. Uma esperança para quem sofre com a doença de que no futuro essa molécula possa ser usada no tratamento e também na prevenção. E sobre essa importante pesquisa, nós vamos conversar com o doutor João Quevedo, que é professor, pesquisador aqui da nossa universidade e também da Universidade do Texas, né? Professor, seja bem-vindo, muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. Eu queria que o professor iniciasse falando, né, que substância é essa que foi descoberta, como é que ela age? Então, primeiramente, sim, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui contigo. Essa pesquisa que a gente teve recentemente publicada na revista Molecular Psychiatry é a respeito de uma molécula chamada interleucina 33, que é um elemento do sistema imunológico, que até então não se sabia exatamente qual é a função. E nessa pesquisa o que a gente conseguiu descobrir é que a interleucina 33 ela funciona como se fosse um recolhedor de lixo do cérebro, digamos assim. É uma proteína, então, que ela se encarrega de retirar substâncias que são restos que estão no nosso cérebro. Na doença de Alzheimer, a gente tem um acúmulo de algumas proteínas, que é o amiloide beta e a proteína tau. E o acúmulo dessas proteínas leva à doença de Alzheimer. Como essa pesquisa poderia ser utilizada no tratamento do Alzheimer? Agora é a segunda, assim, o tipo de pesquisa que a gente faz se chama de pesquisa pré-clínica, né? Então a gente levanta hipóteses. Então daqui em diante vai depender de cientistas que atuam mais na aplicabilidade de terapias inovadoras dos pacientes, de desenvolver ferramentas que melhorem a função dessa proteína em pacientes. E o que é a doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer é uma doença a gente chama de neurodegenerativa, onde então no cérebro desses pacientes se acumulam essas proteínas que eu mencionei antes, o amiloide beta e a proteína tau, e essas proteínas se acumulando, elas são tóxicas para os neurônios, elas matam os neurônios. E essas proteínas elas se acumulam especificamente em áreas do cérebro que são mais relacionadas ao aprendizado e à memória. Por isso que o sintoma principal da doença de Alzheimer é a perda progressiva da memória, né? Essa pesquisa pode, né, no futuro, proporcionar aí um novo tratamento, mas hoje o que se trata, como é que se trata? Existem os tratamentos mais antigos, são medicações que melhoram o funcionamento dos neurônios que ainda estão vivos, para que eles processem melhor a memória. Mas também existem tratamentos mais inovadores, que são tratamentos mais moleculares e imunológicos, que tentam impedir que esse processo de acúmulo do amiloide beta da proteína tau aconteçam. Então, há a esperança de que tratamentos novos venham a estar disponíveis em um período relativamente mais curto. Professor, mais uma vez, muito obrigada, né? E mais uma vez aí a gente vê a pesquisa sendo muito importante, sendo fundamental para a nossa vida cotidiana. E nesse papel é o papel da universidade. Acho que uma universidade que não faz pesquisa, ela não é uma universidade, né? Ela pode ser qualquer coisa menos uma universidade. Estamos vivendo um dos piores momentos da pandemia de Covid-19. Desde o primeiro caso registrado no Brasil em fevereiro do ano passado,
enfrentamos o que os cientistas, médicos e pesquisadores definem como segunda onda. No meio desse cenário de números de infectados crescente, de hospitais e UTIs trabalhando no limite ou até mesmo lotados, tivemos o retorno das aulas presenciais. Vamos assistir agora a um vídeo com algumas orientações da equipe da Sala de Situação da Unesc sobre o protocolo sanitário que deve ser seguido. Com o retorno das aulas presenciais em meio à pandemia, as escolas tiveram que se preparar. Vamos falar de protocolos de biossegurança. As máscaras devem ser trocadas a cada 2 horas ou quando estiverem úmidas, caso isso ocorra antes deste período. Dessa forma, é necessário que as crianças levem para a escola 2 máscaras para cada período que estiverem lá, sendo que bebês e crianças menores de 2 anos não devem usar as máscaras. As salas de aula devem ficar com as portas e janelas abertas para a circulação de ar no ambiente. O ar-condicionado poderá ser ligado, desde que ocorra a manutenção dessa circulação de ar. Na hora do lanche, o distanciamento social deve ser mantido. As mesas e cadeiras estão sinalizadas para isso, portanto, é necessário respeitar o número de ocupantes nas mesmas e o distanciamento de 1,5 m entre elas. Quando for comer, retire a máscara cuidadosamente pelos elásticos, sem tocar na parte frontal dela. Guarde-a em uma embalagem descartável e plástica e que nunca foi usada anteriormente. Após o lanche, é um bom momento para realizar a troca das máscaras. Dessa forma, pegue a máscara limpa, armazenada em outra embalagem plástica e coloque-a de forma a cobrir a boca e o nariz. O contato físico ainda não pode ocorrer, por isso abraços, apertos de mão e beijos não são permitidos. Objetos de uso pessoal, como lápis, caneta, cadernos, dentre outros, também não podem ser compartilhados ou emprestados para os colegas. A máscara também é de uso individual e, portanto, elas não devem ser trocadas entre os colegas. Professores e profissionais das escolas receberam treinamento para essa retomada das aulas presenciais. Professores são figuras essenciais para a manutenção do retorno seguro. Eles devem orientar os alunos quanto à manutenção do distanciamento social, da higiene das mãos, do uso de máscaras e do não compartilhamento de objetos pessoais. Os ambientes das escolas, incluindo as salas de aulas e os refeitórios, foram organizados de acordo com as orientações e as legislações transmitidas pelos órgãos de saúde do governo federal, estadual e municipal, de forma a respeitar as normas de biossegurança para a prevenção da Covid-19, possibilitando assim o retorno seguro para todos. A seguir, uma história de perseverança. Nós acompanhamos a matrícula do primeiro aluno indígena da Unesc. O Fabiano Alves, da aldeia Guarani de Maruí, vai cursar o programa de pós-graduação em Ciências Ambientais. E ainda um vídeo especial para celebrar o Dia Mundial da Vida Selvagem. A gente se vê depois do intervalo. Olá pessoal, tudo bem?
Hoje precisamos falar com você que está se inscrevendo ou renovando a sua documentação para as bolsas do programa UniEdu. Fique atento, você precisa finalizar o envio da sua documentação o quanto antes. Pensa com a gente, quanto antes você enviar a sua documentação, mais tempo terá para corrigir algum documento se tiver qualquer problema com ele. Se você deixar para a última hora, talvez você não tenha tempo hábil de ajustá-lo antes que o sistema feche no dia 9 de março. Alguns documentos precisam ser retirados em cartório, por exemplo, o que pode demorar para ser emitido. Não deixe para a última hora. Pedimos atenção em outro assunto importante. Fiquem atentos às necessidades de apresentação de certidões positivas ou negativas para bens móveis ou imóveis. Se você mora em uma casa própria ou financiada, se você ou alguém da sua família tem carro ou ainda outros imóveis, como terrenos, é preciso informar o valor da soma destes bens no sistema do UniEdu. Após informar o valor neste campo, você poderá anexar as certidões na aba Comprovantes. Se a casa ou carro está no nome da sua mãe, é preciso anexar a certidão positiva em nome dela e negativa em nome dos demais membros. Caso não haja nenhum móvel ou imóvel em seu nome ou no nome dos seus familiares, é preciso informar as certidões negativas. Reiteramos, não deixe para a última hora. O passo a passo para inscrição você encontra em unesc.net/uniedu. Até mais! Como vai ser o futuro? Mais humano ou mais tecnológico? Você quer definir uma profissão, construir uma carreira e trabalhar com propósitos? Venha encontrar respostas e construir novas perguntas. Escolhas que mudam a sua vida e a de muita gente ao seu redor. Para construir sua trajetória profissional, escolha uma universidade que integra teorias e práticas, que une experiências, internacionalização, alta capacidade de adaptação às novas realidades e que você conhece. Na Unesc, você é o protagonista da sua carreira. Se mantenha um profissional atualizado, com aptidão para solucionar problemas complexos, com alta empregabilidade e grande potencial empreendedor. Na Unesc, suas habilidades produzem novos conhecimentos e sua experiência formativa colabora na transformação do mundo. Vamos construir o amanhã juntos? Unesc, a universidade que você conhece e o mundo reconhece. Um ano para construir uma nova relação com o planeta e pensar na sobrevivência de todas as espécies. Esta semana celebramos o Dia Mundial da Vida Selvagem. E a Unesc TV e o Museu de Zoologia prepararam um vídeo especial para marcar esta data. Em 2013, a Assembleia das Nações Unidas estabeleceu o dia 3 de março como sendo o Dia Mundial da Vida Selvagem, com o objetivo de celebrar e aumentar a conscientização de plantas e animais selvagens de todo o planeta. Este dia, 3 de março, ele foi eleito devido ao fato de que no dia 3 de março de 1973, se realizou uma convenção sobre o comércio internacional de animais e plantas ameaçados de extinção da vida selvagem. O conceito de selvagem significa que são animais e plantas que não passaram ao longo da sua história, ao longo dos anos, de muitos anos, pelo processo de domesticação
e que vivem em seu habitat natural e que vivem de forma natural, não dependendo do homem para se reproduzir, para se alimentar, para buscar abrigo. Esse é o conceito de vida selvagem. Isso é muito importante porque faz com que a gente vá pensar que hoje, de 200 a 350 milhões de pessoas estão vivendo nesses ambientes. Só para a gente ter uma ideia, na nossa floresta atlântica, onde nós estamos situados, mais de 72% da população vive dentro dela. E essa relação tem que ser uma relação sustentável. E esse é o grande objetivo do tema deste ano. Florestas como meio de subsistência. Infelizmente, por causa da pandemia, as visitas ao Museu de Zoologia da Unesc estão suspensas. Mas lá no nosso canal do YouTube, Unesc TV, temos uma playlist especial para você conhecer o nosso museu. Então vai lá e confere a nossa playlist. Falamos línguas diferentes. Nossos costumes e tradições também se distinguem. Porém, podemos respeitar a nossa diversidade. Na verdade, devemos respeitar a nossa diversidade e aprender com elas. E é com essa convicção que o Fabiano Alves começou o seu percurso acadêmico. O novo mestrando do programa de pós-graduação em Ciências Ambientais da Unesc, é pedagogo, vive na aldeia Guarani, em Imaruí. Ele é o primeiro aluno indígena da nossa universidade. Para realizar esse sonho, o Fabiano contou com o apoio direto da reitora Luciane Sereta e também do NEAB, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Indígenas e Minorias da Unesc. Estou aqui para adquirir mais o conhecimento, né? E assim ajudar a minha comunidade, ajudar a minha família também. E para mim é um privilégio de estar aqui na universidade, né? Me tornando o primeiro acadêmico indígena, para mim é muito orgulho, né? A primeira visita já estou feliz, né? Essa estrutura também, da parte da estrutura, tudo isso já é muito grande para mim, né? Então eu acho que esse momento é um momento de troca, vai ser um momento maravilhoso dentro do próprio NEAB. Para a instituição é extremamente importante porque vem cumprir o seu papel, né? A nossa universidade é uma universidade que ela é aberta para todos. No momento de concluir a graduação, para mim é muita alegria, né? De ter esse diploma de graduação, tudo isso que eu sonhei durante a vida, desde criança queria estudar na faculdade. Meu título significa uma vitória, né? Porque a gente sempre, como o povo guarani, viemos lutando por nosso direito, que está lá na Constituição, que não é exercido bem pelo governante, digamos assim, né? E por isso a gente adquire mais conhecimento de poder lutar, né? Que é o nosso direito, né? Ele é o primeiro. Ele é o primeiro de muitos que, se Deus quiser, aqui estarão em breve, né? Assim como a gente teve o primeiro negro no mestrado,
Nós estamos tendo hoje o prazer de estarmos aí, né, agraciando a chegada do Fabiano. Então isso para nós é um ponto de orgulho, né, de crescimento e, vamos dizer assim, de concretização daquilo que se propõe a nossa academia. A gente sempre fala, a gente vai adquirindo conhecimento e ao mesmo tempo fortalecendo a nossa cultura guarani, que é mais importante para a gente, né? Tem nesse processo seletivo de poder estar aqui no Unesc, né? Acho que para a minha aldeia, para mim, para a minha família também foi uma grande alegria de poder estar aqui, né? E com a história inspiradora do Fabiano, nós encerramos o Conexão Unesc de hoje. E lembrando que a Unesc está com matrículas abertas para os cursos presenciais, EAD, Unesc Tech, cursos de especialização, pós-graduação, mestrado e doutorado. Mais informações pelo telefone 4834314500 ou pelo nosso WhatsApp 48999150433 ou ainda no nosso site unesc.net. O Conexão de hoje vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima quinta-feira. Tchau, tchau! Eu acho que a Unesc me escolheu, na verdade, né? Saio por aí espalhando para todo mundo, não, tu tem que fazer na Unesc, meu Deus, a Unesc é o melhor lugar, é o melhor campus. É muito bom estar aqui dentro, a gente se sente bem, é uma segunda casa mesmo, assim. Talvez a universidade oportuniza isso, né? Sentir pertencente, fazer parte de tudo isso e dessa história. Propõe, assim, encontros lindos, encontros que reafirmam aquilo que a gente faz e que fazem a gente se apaixonar cada vez mais. Tem que ter pelo menos uma profissão, acho bacana ter algo na tua vida, até para exemplo para o teu filho, também para tua família, para teus pais se orgulharem também. Eu acredito que a educação pode transformar a vida das pessoas, assim como ela transformou a minha. Tanto o curso quanto a Unesc me ensinaram a ser mais humanizada. Não pensei em uma outra opção, não pensei em uma outra universidade, sempre a minha primeira escolha foi a Unesc. A estrutura é fantástica, os professores são ótimos, a didática das aulas é muito boa, assim, então eu estou conseguindo aprender bastante e com certeza isso vai ser muito importante para a minha profissão. Eu sou da Unesc, né? Eu tô na Unesc desde os meus 10 anos de idade. Eu não tenho nenhum arrependimento de ter feito essa escolha. Eu sou muito orgulhosa do meu curso, sou muito orgulhosa da universidade e eu sou muito feliz com a profissão que eu escolhi.